É bem possível que você tenha visto sobre a polêmica do saquinho transparente lá no aeroporto de Guarulhos. Mas você sabia que essa regra já é antiga e ela só foi colocada em prática agora? Oi, viajantes! Eu sou a Lohane e eu vim aqui te dar algumas dicas para você não ser pego de surpresa, nem no aeroporto de Guarulhos e nem em aeroporto nenhum com a sua mala de mão ou a sua bagagem de mão, mala pequena. Existem vários termos para o mesmo item, que é aquela malinha pequena que você pode levar com você no aeroporto e guardar ali no bagageiro superior. E como eu já introduzi aqui no vídeo, essa regra de colocar os seus líquidos em um saquinho transparente já é antiga. Inclusive, alguns países já praticam isso há anos, mas entrou em vigor aqui no Brasil recentemente, principalmente ali no aeroporto de Guarulhos, que foi quando gerou essa polêmica. Pelo que eu vi, pelo menos, isso não foi divulgado em larga escala. Foi simplesmente de um dia para o outro, entrou em vigor lá em Guarulhos. E, diferente de alguns países que eu já passei, eles estavam exigindo essa regra sem fornecer o saquinho transparente para os usuários. O que gerou muitas filas, porque muita gente não tinha um saquinho ali na hora disponibilizado, tinham que sair da fila, enfim, foi uma bagunça. Então, para explicar para vocês o que você deve fazer. Aquela regra de carregar potinhos de até 100 ml, né, com líquidos dentro para viagem internacional, ela continua em vigor. O que mudou foi que você precisa colocar todos esses seus potinhos de 100 ml dentro de um saquinho plástico Ziploc, aquele que tem, né, um fechozinho. Isso é para viagem internacional, tá? Para viagem nacional, as regras dos líquidos continuam a mesma. Você pode carregar ali frascos maiores com seu líquido na bagagem de mão, não tem problema. É sempre bom você consultar o site da ANAC antes de você viajar. Eu vou colocar um print aqui na tela para vocês também, porque tem bastante diferença entre essas leis, né, para os líquidos da bagagem de mão, para voo nacional, né, voo doméstico, ou voo internacional. Mas, para voo internacional, você precisa sim colocar todos os líquidos da sua bagagem de mão em vidrinhos de até 100 ml. E a questão é, todos esses vidrinhos, né, todos esses potinhos, devem totalizar no máximo 1 litro de líquido na sua mala. Então, assim, matematicamente falando, você pode carregar somente 10 vidrinhos de até 100 ml. E eles todos precisam caber nesse saquinho transparente. É um saquinho pequeno, é um saquinho só por pessoa, mas eu já passei por essa questão algumas vezes e te confesso que, na verdade, é o suficiente, tá? Você vai precisar colocar não é só líquido de bebida, mas também seus itens pessoais de higiene, maquiagem também. Então, se você tem ali base de maquiagem, algum batom líquido, né? Por isso que é sempre bom, quando você for viajar, dar preferência para produtos mais pastosos, porque aí isso não entra na regra dos líquidos, você consegue carregar mais coisas se for preciso. Mas então agora, isso está começando a ser exigido aqui no Brasil, e aí no raio-x, você precisa apresentar, né, esse saquinho com seus líquidos do lado de fora da sua mala para eles vistoriarem e ver se está tudo certo. E o que você não precisa colocar, né, nesse saquinho? O que não entra nessa regra, nessa lei dos 100 ml? Medicamentos e papinhas, né, alimentos para bebês. Esses itens que são muito específicos, você tem mais flexibilidade para você carregar, contanto que seja uma quantidade suficiente ali, adequada para o tempo do seu voo, né, e um pouquinho a mais ali, caso aconteça alguma emergência, algum atraso do seu voo. Então, se você usa, né, algum tipo de medicamento líquido contínuo, você não pode ficar sem, fica tranquilo que você vai poder viajar com isso. E ele não vai entrar, né, não vai contabilizar nesses 1 litro de líquido, né, não precisa ser num frasquinho transparente de 100 ml. Lembrando que também não adianta você carregar um frasco de 200 ml pela metade. O que vale não é a quantidade de líquido, mas sim o tamanho do frasco. Então, inclusive, cuidado com esses frasquinhos que você compra na Shopee, na internet, né, nessa lojinha de R$ 1,99 da sua cidade, porque eles não costumam vir com uma etiqueta, com um tamanho, né, com a capacidade. Eles podem cismar que o seu potinho tem mais do que 100 ml, é maior, né? E pedirem para você ou despachar ou descartar. Porque é isso que acontece quando você passa do limite que é exigido. Você vai precisar descartar o seu produto ali, seja perfume, seja creme, seja água, ou você consome, ou você despacha, né, volta para a fila, vai lá no guichê, despacha a sua mala de mão,
ou você descarta. Eu já vi algumas pessoas aproveitarem daqueles, como que chama? Guarda-volume do aeroporto para guardar os seus itens nessa hora. Então, por exemplo, você está saindo do Brasil, né, de onde você mora, para fazer uma viagem, um passeio, e aí você colocou um perfume muito legal, que você gosta muito, na sua mala de mão, e aí chegou no raio-x, né, eles não vão te deixar passar. Para você não ter que voltar lá e despachar a sua mala, né, correr risco de perder os seus itens, ali ficar sem os seus itens pessoais, eu já vi gente fazendo uso do guarda-volume para isso. Então você volta, vai lá, aluga um guarda-volume pelos dias que você vai ficar viajando, guarda os seus itens ali para você não precisar descartar, faz a sua viagem normalmente e na volta você pega esses itens. É uma opção, né? Eu não sei se o valor é viável, não faço ideia, nunca usei isso. Eu vi realmente algumas pessoas dando essa dica e eu achei válida, assim, vai que. Aí também tem uma regra que ela é meio assim, eu acho que ela fica um pouco dúbia de vez em quando. Quando você compra itens também no Duty Free, que você já passou pelo raio-x, né? Você já está dentro da sala de embarque. Você vai lá e compra um perfume, uma bebida, alguma coisa assim que é maior do que 100 ml. Você pode sim viajar com esse item, né? Você comprou lá dentro da sala de embarque, não tem como você voltar para despachar. Então você consegue viajar com esses itens desde que ele esteja com a nota fiscal de que você comprou ali dentro e lacrado, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Inclusive eu já vi gente tendo que descartar itens do Duty Free porque começou a consumir ali e não deixaram a pessoa embarcar. Então assim, é válido, mas tomem cuidado. Se vale uma dica, já coloque os seus itens líquidos em frasquinhos etiquetados ou os frasquinhos originais, né, até 100 ml, em um pacote plástico já na sua casa. Já deixa todos eles juntos dentro desse pacotinho, na sua bagagem de mão, de fácil acesso, porque chegando lá no raio-x, você só vai pegar o saquinho, retirar de dentro da sua bolsa ou da sua mala, deixar ali visível, né, para os agentes do aeroporto e passar no raio-x tranquilamente. Eu sei que essa hora da inspeção do raio-x, às vezes é uma pressa, né? Você quer fazer rápido para não atrapalhar a fila, as pessoas ficam ali falando, nervosas, você tem que tirar casaco, tira cinto, tira bota, tira tudo. Então já deixa de mais fácil acesso para você ficar mais tranquilo na hora de passar. Coloca lá dentro o seu gloss, seu desodorante, perfume, aerossol, tudo dentro desse saquinho, já deixa organizado. Eu não sei te dizer quando que isso vai se espalhar pelos aeroportos internacionais do Brasil, né? Até então, na data da gravação desse vídeo, pelo menos, isso começou a ser exigido apenas em Guarulhos, que é o maior aeroporto aqui, né, que a gente tem, mas para evitar maiores dores de cabeça, você não precisar enfrentar uma fila ou comprar algum saquinho lá, que eu já não duvido nada, que já tem pessoas vendendo isso nos aeroportos por um preço super inflacionado, já faz isso em casa. Às vezes não precisa ser um saquinho Ziploc, pode ser aquelas embalagens plásticas de biquíni, alguma coisa assim que seja transparente, né? De um tamanho razoável e que, somando todos os líquidos ali dentro, deem, no máximo, 1 litro. E, se possível, substitua os seus produtos líquidos por produtos pastosos, né, em creme, que aí você consegue carregar mais coisas. E se esse vídeo te ajudou, já deixa o like aqui para mostrar para mim e para o YouTube que você gostou do meu conteúdo. Se inscreva no canal também e já assiste esse próximo vídeo aqui que eu dei várias dicas sobre aeroporto para você aprender ainda mais e não passar nenhum problema, né, nenhum perrengue na sua viagem.